Você já reparou como uma simples mudança na água que bebe pode transformar completamente sua circulação sanguínea? Eu estou falando de algo tão simples que você tem em casa agora mesmo, mas que pode ser o segredo para restaurar aquela potência que você tinha aos 30 anos. Se você tem mais de 50 anos e ainda está bebendo água pura, está desperdiçando uma oportunidade extraordinária de melhorar sua função masculina de forma natural e praticamente sem custos. Sou a doutora Ana Cardoso, médica formada pela USP, especialista em nutrologia pela Universidade Federal de São Paulo, com mais de 25 anos de experiência em saúde masculina e pesquisadora do Departamento de Andrologia. E hoje vou revelar como a água que você bebe pode ser transformada em um poderoso ativador da circulação sanguínea, especialmente naquelas áreas que são essenciais para a vitalidade masculina. Você pode estar pensando, doutora Ana, eu já bebo bastante água todos os dias. E você provavelmente está certo quanto ao volume. Mas veja bem, beber água pura é como dirigir um carro potente apenas na primeira marcha. Você está perdendo todo o potencial que ele poderia oferecer. Para homens acima dos 50 anos preocupados com energia, vitalidade e, sim, aquela circulação sanguínea tão importante, a água comum simplesmente não é suficiente. Não estamos falando apenas de hidratação básica. Estamos falando de sinalização celular, flexibilidade vascular e da verdadeira potência elétrica do seu corpo. Antes de continuar, me conte nos comentários de onde você está assistindo e qual sua idade, junto com a palavra mineral, para que eu saiba quem realmente quer transformar sua vitalidade usando este método simples. Isso me ajuda a personalizar conteúdos futuros especificamente para suas necessidades. À medida que envelhecemos, especialmente após os 50 anos, o corpo passa por mudanças significativas que afetam diretamente como aproveitamos a água. Primeiro, nosso mecanismo de sede se torna menos sensível. Você não sente tanta sede quanto deveria, o que leva a uma desidratação crônica de baixo grau, mesmo achando que está bebendo o suficiente. Segundo, os rins ficam menos eficientes em reter água e minerais essenciais, fazendo com que você excrete eletrólitos mais rapidamente do que os absorve. É como se seu corpo tivesse um vazamento lento, constantemente drenando a preciosa carga da bateria, que mantém sua energia e vitalidade. Terceiro, e mais crítico para a função masculina, precisamos falar sobre o sistema vascular. O interior das suas artérias e capilares é onde a mágica acontece. Com o tempo, as paredes musculares lisas podem se tornar rígidas e menos flexíveis, o que significa que elas não relaxam facilmente quando recebem o comando. Esta rigidez é inimiga do fluxo sanguíneo vigoroso que todo homem precisa para uma função sexual satisfatória. A água pura simplesmente hidrata os fluidos fora das suas células. Ela faz um bom trabalho repondo o volume, mas não contém a carga elétrica necessária para ajudar a água e os nutrientes que ela carrega a atravessarem a membrana celular. Essa carga elétrica vem dos eletrólitos, que são simplesmente minerais dissolvidos na água que transportam um impulso elétrico. Quando esses minerais essenciais estão em falta, a comunicação celular se quebra. Seus músculos lutam para se contratar. Seus nervos falham e seus vasos sanguíneos não recebem o sinal claro para dilatar e abrir. Isso é especialmente relevante nas pequenas artérias e vasos cavernosos responsáveis pela ereção. Francisco, um empresário de 64 anos de Fortaleza, me procurou com queixas de diminuição de energia e desempenho. Ele bebia religiosamente seus 2 litros de água por dia, mas ainda se sentia constantemente cansado e notava uma resposta cada vez mais lenta durante momentos íntimos. Depois de apenas 3 semanas, seguindo o protocolo de água mineralizada que vou compartilhar com você hoje, ele me enviou uma mensagem que dizia: Doutora Ana, é como se alguém tivesse religado a energia do meu corpo. Não apenas me sinto mais alerta e disposto durante o dia, mas aquela resposta que eu achava que havia perdido para sempre está de volta, para surpresa minha e da minha esposa. Se existe um mineral que eu poderia implorar para todo homem acima de 50 anos focar, é o magnésio. O magnésio é absolutamente fundamental. Está envolvido em mais de 300 processos enzimáticos diferentes no corpo.
Eu o chamo de mineral relaxante supremo, porque é responsável por relaxar os músculos lisos por todo o corpo. E onde estão esses músculos lisos, cruciais para a vitalidade masculina? Eles estão em toda parte, mas especificamente nas paredes das suas artérias e nos corpos cavernosos, os tecidos cilíndricos esponjosos dentro do pênis que se enchem de sangue para alcançar uma ereção. Para que o fluxo sanguíneo seja ideal, as paredes arteriais precisam ser flexíveis. Quando recebem o sinal neurológico de que é hora de ação, precisam ser capazes de relaxar, dilatar e abrir completamente. Este processo de vasodilatação depende fortemente da presença de magnésio suficiente. Quando você está deficiente em magnésio, e vamos encarar, mais de 75% da população adulta está, devido ao empobrecimento do solo e às dietas modernas, seus vasos sanguíneos estão constantemente tensos, ligeiramente contraídos. Isso se chama vasoconstrição. O magnésio ajuda a contrariar essa tensão. Ele age como um poderoso bloqueador natural dos canais de cálcio. O cálcio é o mineral que promove a contração muscular. O magnésio essencialmente intervém e diz: vamos respirar, vamos relaxar a tensão. Adicionar uma forma altamente biodisponível de magnésio à sua água é uma maneira fenomenal de garantir o relaxamento sistêmico. Ele é rapidamente absorvido pelo intestino, entra na corrente sanguínea e imediatamente começa a enviar aqueles sinais de relaxamento para o seu sistema cardiovascular. Isso se traduz diretamente em um fluxo sanguíneo mais fácil, forte e sustentado por todo o corpo, o que, como você pode imaginar, é profundamente benéfico para a energia geral e o desempenho íntimo. Antônio, um professor universitário aposentado de 68 anos de Porto Alegre, estava cético quando sugeri algo tão simples quanto adicionar magnésio à sua água diária. Doutora, já tentei suplementos caros e tratamentos diversos. Como algo tão básico poderia fazer diferença? 2 semanas depois, ele me ligou entusiasmado. É incrível como algo tão simples possa ter um efeito tão profundo. Estou dormindo melhor, tenho mais energia durante o dia e, para minha surpresa e alegria da minha esposa, aquela resposta que estava cada vez mais lenta e imprevisível, agora é forte e confiável novamente. O segundo mineral que precisamos recuperar é o sódio. Eu sei. Durante décadas, nos disseram que o sódio é o inimigo, ligado à pressão alta e doenças cardíacas. Mas aqui é onde o contexto e a qualidade importam imensamente. O problema não é o sódio em si. O problema é a grande quantidade de sal de mesa processado de baixa qualidade encontrado em alimentos industrializados. Aquela substância branca hiperprocessada foi despojada de praticamente todos os outros minerais, deixando apenas uma substância química concentrada e agressiva, que joga o delicado equilíbrio de eletrólitos do seu corpo no caos. No entanto, o sal marinho puro, não refinado, ou o sal rosa do Himalaia é uma história completamente diferente. Esses sais contêm não apenas cloreto de sódio, mas todo um espectro de minerais traço, frequentemente em torno de 84 elementos diferentes, incluindo pequenas quantidades de potássio, cálcio e magnésio. O sódio é o mestre guardião da hidratação. É absolutamente crucial para manter o equilíbrio correto de fluidos dentro e fora das suas células. Sem sódio adequado, seu corpo luta para reter a água que você bebe, o que significa que você beberá mais e simplesmente a excretará. Isso leva àquela sensação de estar perpetuamente com sede, apesar de consumir litros e mais litros. Além disso, o sódio trabalha em uma poderosa parceria com o potássio para operar a bomba de sódio-potássio, que é o mecanismo que impulsiona quase toda a atividade celular, incluindo condução nervosa e contração muscular. Obter sódio de alta qualidade suficiente em sua água garante que a água que você bebe seja realmente puxada para as células onde ela pertence, levando a uma hidratação celular superior, melhor resposta nervosa e função muscular mais eficiente. Uma pequena pitada de sal não refinado de alta qualidade em um grande copo d'água, particularmente pela manhã,
É uma entidade nutricional completamente diferente do sal altamente concentrado encontrado em um pacote de batatas fritas. Essa simples adição pode melhorar drasticamente sua hidratação, o que então otimiza seu volume sanguíneo, tornando mais fácil para seu coração bombear e seus vasos sanguíneos entregarem oxigênio onde é mais necessário. Carlos, um médico aposentado de 71 anos de Belo Horizonte, descobriu este segredo por acaso. Em uma viagem ao litoral, bebi água com um pouco de sal marinho todos os dias por recomendação de um pescador local. Atribuí minha energia extraordinária durante aquela semana ao descanso e ar puro. De volta à cidade, voltei às minhas garrafas de água pura e, em poucos dias, senti a diferença. Foi quando percebi que aquela água levemente salgada havia feito toda a diferença. Hoje, não passo um dia sem minha água mineralizada pela manhã. Se o magnésio é o relaxante e o sódio é o guardião, então o potássio é o contrapeso. O potássio é a terceira perna do banquinho dos eletrólitos, e sua função principal é garantir a sinalização celular adequada, especialmente no músculo cardíaco e em todo o sistema vascular. Enquanto o magnésio relaxa as artérias, o potássio trabalha em estreita colaboração com o sódio para manter aquele gradiente elétrico essencial através das membranas celulares. Crucialmente, o potássio tem um papel bem documentado no gerenciamento da pressão arterial. Ele ajuda seu corpo a excretar o excesso de sódio, o que pode ser benéfico para homens que já têm pressão arterial mais alta ou cuja dieta tende para alimentos processados. O equilíbrio entre sódio e potássio é uma linha tênue. E na dieta ocidental moderna, a grande maioria das pessoas consome muito sódio processado e muito pouco potássio, encontrado abundantemente em frutas e vegetais frescos. Quando falamos sobre melhorar o fluxo sanguíneo, estamos falando sobre criar um equilíbrio harmonioso. Você precisa de sódio de qualidade suficiente para puxar água para as células, mas precisa de bastante potássio para contrabalançar, garantindo que as paredes arteriais permaneçam flexíveis e responsivas. Adicionar potássio pode ser um pouco mais complicado, pois excesso pode ser problemático, mas suplementar com uma pequena quantidade de um pó de cloreto de potássio facilmente dissolvível ou simplesmente usar uma mistura mineral rica em potássio em sua água é uma excelente estratégia para restaurar essa proporção mineral frequentemente negligenciada. Ao apoiar esse delicado equilíbrio, você está dando ao seu coração e a toda a sua rede de vasos sanguíneos as ferramentas de que precisam para operar com eficiência máxima, algo que tem impacto direto na sua capacidade de manter ereções fortes e duradouras. Jorge, caminhoneiro de 62 anos de Goiânia, enfrentava problemas de pressão alta e diminuição da potência sexual. Após começar a alternar água com magnésio pela manhã, e água com uma pitada de sal marinho e suplemento de potássio à tarde, notou não apenas uma melhora nos seus exames de pressão, mas também um retorno gradual da sua função sexual. Doutora Ana, eu estava desistindo de ter uma vida íntima ativa novamente. Os medicamentos para a pressão estavam piorando o problema lá embaixo, e eu me sentia em um beco sem saída. Esta simples mudança na minha água diária trouxe de volta algo que eu achava perdido para sempre, sem afetar negativamente minha pressão. De fato, meus números nunca estiveram melhores. Embora não mencionado tanto quanto o magnésio ou o sódio, o zinco é um mineral que desempenha um papel incrivelmente importante na vitalidade masculina, tornando sua inclusão em uma rotina diária de água mineralizada altamente benéfica, especialmente para homens mais velhos. O zinco é a pedra angular para a produção e regulação da testosterona. Pesquisas consistentemente mostram que mesmo deficiências marginais de zinco podem impactar negativamente a função testicular, levando a níveis reduzidos desse hormônio masculino vital. Como a testosterona é crítica para a energia, humor, massa muscular e libido, garantir uma ingestão adequada de zinco é inegociável para homens acima de 50 anos. Além dos hormônios, o zinco é absolutamente fundamental para o sistema imunológico. Com o envelhecimento, a função imunológica frequentemente declina, tornando-nos mais suscetíveis a doenças. Manter seu sistema imunológico robusto requer um suprimento constante e confiável de zinco,
que atua como componente fundamental para inúmeras células imunológicas. Pedro, um arquiteto de 68 anos de São Paulo, me relatou sua transformação após adicionar algumas gotas de zinco líquido à sua água. Doutora Ana, eu sempre fui cético quanto a suplementos, mas após 2 meses seguindo seu protocolo de água mineralizada com zinco, não apenas minha energia sexual melhorou consideravelmente, mas também passei pelo inverno inteiro sem pegar um único resfriado, algo que não acontecia há anos. Enquanto você não adiciona normalmente grandes quantidades de zinco em pó à água, usar um suplemento de zinco líquido de alta qualidade, geralmente apenas algumas gotas em sua água uma vez ao dia, é uma maneira extremamente eficaz de garantir uma ingestão consistente e altamente biodisponível. Isso é particularmente útil porque o zinco é frequentemente mal absorvido quando tomado em forma de comprimido. Ao misturar algumas gotas em sua água, você está garantindo que este regulador essencial esteja imediatamente disponível para seu sistema, apoiando suas defesas imunológicas e, criticamente, mantendo aquela prontidão hormonal que sustenta a verdadeira vitalidade masculina. Finalmente, vamos abordar brevemente o ferro. Embora a suplementação de ferro geralmente seja necessária apenas se você tiver uma deficiência conhecida, e você deve absolutamente falar com seu médico antes de suplementar com ferro, é crucial entender seu papel fundamental no fluxo sanguíneo. O ferro é o componente central da hemoglobina, a proteína nos glóbulos vermelhos, que é exclusivamente responsável por transportar oxigênio dos pulmões para cada célula do corpo, incluindo seus músculos e aqueles tecidos cruciais que requerem oxigênio para a rigidez. Sem ferro adequado, seu sangue não consegue carregar oxigênio suficiente, levando a fadiga, letargia e uma sensação geral de esgotamento. Esta condição, conhecida como anemia, impacta diretamente o desempenho e a vitalidade ao privar seus tecidos de seu combustível mais vital. Se seu médico determinou que você está com baixo ferro, usar um suplemento de ferro líquido suave e facilmente absorvível misturado à água pode ser transformador. Ele melhora a qualidade do seu fluxo sanguíneo ao aumentar sua capacidade de transporte de oxigênio. Lembre-se, um fluxo sanguíneo forte não é apenas sobre volume, é sobre a qualidade da carga sendo entregue. O ferro garante que essa carga esteja repleta de oxigênio, essencial para toda a função celular, incluindo a função sexual. Manuel, um advogado de 69 anos de Recife, descobriu através de exames de rotina que estava com anemia leve. Sempre me sentia cansado e sem fôlego, mesmo em atividades simples. A doutora Ana sugeriu verificar meus níveis de ferro, que estavam baixos. Após 3 meses seguindo o protocolo de suplementação de ferro na água, junto com outros minerais, minha resistência física melhorou drasticamente, tanto no dia a dia quanto nos momentos íntimos. É incrível como algo que não podemos ver tem tanto impacto em nossa vitalidade. A intenção por trás dessas recomendações é fomentar consistência, não introduzir complexidade desnecessária em seu dia já ocupado. Você absolutamente não deve se sentir obrigado a adicionar cada um desses minerais essenciais em cada copo d'água, todas as vezes que beber. A estratégia mais eficaz é uma abordagem direcionada para alternar esses suplementos e abordar diretamente as deficiências minerais específicas mais relevantes para seu estilo de vida atual e objetivos de saúde. O lugar mais simples para começar a transformar sua ingestão de líquidos é com o hack vasodilatador diário, uma rotina focada intensamente no relaxamento e otimização do fluxo sanguíneo. Você deve iniciar esta prática logo pela manhã, estabelecendo um tom circulatório positivo para o dia inteiro. Em um copo generoso ou uma garrafa portátil de água, você escolherá uma de 2 opções. A primeira é adicionar uma forma prontamente disponível de pó de magnésio. Como a absorção é fundamental, opte por uma preparação altamente solúvel, como citrato de magnésio ou glicinate de magnésio em pó. Comece com uma dose modesta, talvez 1/2 de uma colher de chá regular, ou siga estritamente a porção diária sugerida encontrada na embalagem, garantindo que o pó esteja completamente dissolvido na água antes do consumo.
Isto serve como um sinal potente para seu sistema vascular relaxar e dilatar. Alternativamente, você pode preferir o hack do sal, que é a solução fundamental mais simples. Se escolher este caminho, introduza apenas uma pequena pitada de sal marinho não refinado de alta qualidade. E quando digo pequena, quero dizer uma quantidade que mal cobre a ponta do seu dedo mindinho. Isso fornece eletrólitos essenciais de espectro completo para melhorar a hidratação celular logo no início do dia. João, um empresário de 66 anos de Salvador, implementou esse ritual matinal. Comecei com uma pequena pitada de sal marinho na minha água matinal. Parecia tão simples que duvidei que faria diferença. Após 3 semanas, minha energia pela manhã melhorou consideravelmente. Mas o mais surpreendente foram as ereções matinais, que eu não experimentava há anos. Foi quando realmente entendi o poder desse pequeno ajuste. Indo além da relaxação diária, passamos para o impulso hormonal e imunológico, uma estratégia especificamente focada na regulação sistêmica mais profunda. Para garantir que você esteja recebendo esses minerais traço-vitais, incorpore este passo uma vez ao dia, idealmente junto com uma refeição principal. Aqui a recomendação são gotas de zinco, utilizando um suplemento líquido de zinco. Adicionar a porção recomendada deste líquido diretamente em um copo d'água é um método excelente, pois contorna significativamente o problema comum de má absorção e irritação estomacal, que às vezes aflige os comprimidos tradicionais de zinco. Esta simples entrega líquida garante que suas defesas imunológicas cruciais e prontidão hormonal sejam suportadas de forma confiável ao longo do dia. Para os homens preocupados especificamente com a função erétil, sugiro o que chamo de água da potência para ser consumida no meio da tarde. Esta é uma combinação equilibrada de magnésio, uma pitada muito pequena de sal marinho de alta qualidade e zinco, junto com um pouco de suco de limão para sabor e absorção aprimorada. Esta combinação específica criou resultados notáveis para meus pacientes que buscavam melhorar sua função circulatória para a intimidade. A sinergia desses minerais trabalha para relaxar vasos sanguíneos, otimizar a sinalização nervosa e apoiar níveis saudáveis de testosterona, todos componentes essenciais da função erétil. Finalmente, abordamos o equilibrador de pressão arterial, dedicado a recalibrar a proporção crítica de eletrólitos em seu corpo. Se sua ingestão nutricional de frutas e vegetais frescos for menor que o ideal, ou se você for consistentemente muito ativo, engajando-se em exercícios que causam transpiração significativa, então você deve prestar muita atenção aos seus níveis de potássio. Para isso, procure uma mistura rica em potássio, especificamente um pó eletrolítico que seja cuidadosamente formulado para ser baixo em açúcar, mas possua um conteúdo substancial e robusto de potássio. Adicione aproximadamente meia colher deste pó à sua água, consumindo-o durante a atividade física ou imediatamente após seu treino, para repor perdas e auxiliar na recuperação rápida. Este equilíbrio de sódio-potássio é crucial para homens que tomam medicamentos para a pressão arterial, que frequentemente têm efeitos colaterais na função sexual. Sérgio, educador físico de 58 anos de Curitiba, encontrou no protocolo de água mineralizada uma solução para balancear sua medicação para pressão e sua vida sexual. Quando comecei a tomar remédios para a hipertensão, minha potência sexual despencou, um efeito colateral comum que meu médico confirmou. Implementando o protocolo da doutora Ana de água com eletrólitos equilibrados, consegui melhorar minha circulação e restaurar grande parte da minha função sem interferir na eficácia da medicação. Meu cardiologista ficou impressionado com os resultados dos meus exames. Ao se comprometer a fazer esses pequenos, mas incrivelmente conscientes ajustes em sua rotina padrão de água, você está efetivamente transformando seu hábito de simples hidratação para um estado poderoso de hidratação funcional. Você não está apenas enchendo seu tanque, está propositadamente criando um líquido eletricamente carregado, rico em nutrientes, que suas células podem instantaneamente reconhecer e utilizar.
Isso envia sinais bioquímicos claros e poderosos por toda a sua rede de vasos sanguíneos, incentivando-os a relaxar, abrir completamente e, portanto, entregar fluxo sanguíneo potencializador de desempenho a todos os tecidos necessários. Esta não é mais apenas água. Verdadeiramente se torna um suplemento mineral líquido, espertamente adaptado para atender às necessidades únicas e em evolução do corpo masculino após os 50 anos. Quero compartilhar com você a transformação surpreendente de Miguel, um engenheiro aposentado de 72 anos de Florianópolis. Miguel tinha utilizado medicamentos para disfunção erétil por quase uma década, mas estava cada vez mais preocupado com os efeitos colaterais cardiovasculares, especialmente depois de um leve episódio cardíaco. A doutora Ana me sugeriu o protocolo de água mineralizada como uma abordagem complementar. Comecei sem grandes expectativas, mas comprometido a seguir fielmente suas orientações. Em 2 semanas, comecei a notar mais energia. Em 1 mês, minha necessidade de medicação para a ereção havia reduzido pela metade. Após 3 meses, para minha surpresa absoluta, estava tendo relações satisfatórias sem nenhuma medicação na maioria das vezes. O caso de Miguel não é único. Tenho observado resultados semelhantes em centenas de pacientes que implementam este protocolo simples, mas cientificamente fundamentado. Também é importante notar que este método funciona sinergicamente com outros tratamentos naturais para a saúde masculina. Se você já está usando algum outro suporte natural para a sua vitalidade, como exercícios específicos para o assoalho pélvico, ervas adaptogênicas ou mudanças na dieta, esta prática de água mineralizada apenas potencializará esses esforços. Os resultados típicos seguem uma linha do tempo previsível. Na primeira semana, a maioria dos homens relata melhora na energia geral e na sensação de vitalidade. O cansaço crônico começa a diminuir, e muitos notam um sono mais profundo e restaurador. Na segunda e terceira semanas é quando a maioria dos homens começa a notar mudanças específicas na função sexual. As ereções matinais se tornam mais frequentes, sinalizando uma melhora na saúde vascular. A resposta a estímulos começa a se tornar mais confiável e sustentada. Após 1 mês completo de uso consistente, muitos homens relatam uma diferença significativa em sua função sexual geral, com ereções mais firmes, maior sensibilidade e um tempo de recuperação reduzido entre as relações. Algo fascinante que observei em minha prática clínica é como esta simples mudança na água não apenas melhora a função física, mas também frequentemente restaura a confiança psicológica. Muitos homens desenvolvem ansiedade de desempenho após experiências de disfunção, criando um ciclo negativo que piora o problema. Quando começam a sentir seu corpo respondendo naturalmente novamente, sem a pressão de medicamentos com janelas de tempo específicas, essa confiança retorna gradualmente, melhorando ainda mais o desempenho geral. Luiz, professor universitário de 63 anos de Brasília, expressou isso perfeitamente. O maior benefício não foi apenas a melhora física, que foi significativa, mas a liberação daquela ansiedade constante sobre se eu seria capaz de funcionar. Quando você recupera a confiança de que seu corpo responderá naturalmente, toda a experiência íntima se transforma. Insto você a tentar este hack simples com consistência inabalável por um período completo de 3 semanas e prestar atenção às inegáveis melhorias em sua energia básica, clareza mental, força física e vitalidade geral. Dar este simples e poderoso passo hoje é um investimento garantido pelo qual seu futuro eu, de 60 anos, certamente agradecerá. É importante mencionar algumas precauções. Se você tem problemas renais, deve consultar seu médico antes de modificar sua ingestão de minerais. Pessoas com certas condições cardíacas ou em medicamentos específicos também devem buscar orientação médica. Como sempre, a moderação é crucial. Siga as dosagens recomendadas para evitar qualquer excesso mineral. Para facilitar a implementação deste protocolo, preparei um guia detalhado com receitas específicas para cada uma das águas mineralizadas que mencionei: a água vasodilatadora matinal, a água da potência para a tarde e a água equilibradora para pós-exercícios.
Se você deseja receber este guia gratuito, escreva mineral nos comentários e vou garantir que você receba. Além das receitas, o guia inclui um calendário de 21 dias para acompanhar seu progresso e um diário de vitalidade para registrar as mudanças que você observa. Se este vídeo foi útil, por favor, clique no botão de like, compartilhe com outros homens que poderiam se beneficiar desta informação simples, mas poderosa. E inscreva-se no canal para receber mais conteúdos focados em soluções naturais para a saúde masculina. Lembre-se, a água que você bebe pode ser muito mais do que apenas hidratação básica. Pode ser uma ferramenta poderosa para restaurar sua circulação, energia e potência natural. Como sempre digo aos meus pacientes, às vezes as soluções mais eficazes são as mais simples. Basta conhecer os segredos certos. Na próxima semana, vou revelar outra solução natural surpreendentemente simples que complementa perfeitamente este protocolo de água mineralizada, uma técnica respiratória específica que pode aumentar a produção de óxido nítrico em até 40%, ampliando ainda mais os benefícios para sua circulação e potência. Sou a doutora Ana Cardoso e nos vemos no próximo vídeo.